Bom dia, família Aeroluz. Hoje a gente está trazendo aqui então um pouco mais a respeito do gabinete TT3, o Trantor. Será ele o mini tower ideal para sua build? Bora lá para descobrir. Bem-vindos então a mais um vídeo aqui da melhor loja de Porto Alegre e região. Como eu comentei antes, hoje a gente vai ter aqui um dos novos gabinetes da nossa querida parceira aqui da loja, o Trantor, que é um dos dois gabinetes lançados recentemente pela DT3, sendo ele um gabinete mini tower com formato relativamente mais compacto, né? Ele tem suporte a configurações até configurações micro ATX, mas assim, a gente pede que vocês aí que estão interessados em condições especiais nos acompanhem aí até a conclusão do final do vídeo, porque a gente vai ter uma oportunidade especial que a DT3 está trazendo aí junto com a gente. Sobre as características, então, a primeira coisa que nos chamou a atenção aqui foi a porta de vidro, né? Foi a primeira coisa que nos atraiu ali, que ela possui um pequeno puxador ali na parte frontal para abrir a lateral e ter um fácil acesso ali ao interior do computador, né? Observações aí de que ao tirar o painel lateral tem que ter atenção à abertura do painel, pois o mesmo se não tiver o suficientemente aberto, ele fica pegando no canto superior e não permite a remoção inteira do painel. Ele fica batendo ali, então não consegue remover, né? Já sobre o painel frontal, ele é um painel mesh, com bastante furação para ventilação, e de acordo com as especificações, aí o mesmo tem suporte até 2 coolers de 140mm e o water cooler até 240. Na parte superior, a gente vai ter ali, né, vai encontrar o painel que a gente considera painel frontal do computador, com duas USBs 2.1, um USB 3.0, o conector P2 para mic e áudio, além dos botões de ligar e o reset. Já sobre o suporte à refrigeração aqui, a gente também encontra furação para 2 coolers de 120mm e na parte traseira ali a gente tem o básico ali de sempre, que é um cooler de 120, tá? O espaço interno do mesmo é bem interessante para um mini tower. Ele possui suporte para placas de vídeo até 290mm, infelizmente aí limitando aí para quem queria colocar 3090 Ti, né, editor? Não vai conseguir colocar a tua placa? Sacanagem. Sobre o CPU cooler em si, ele vai até 165mm. O suporte de placa-mãe é até micro ATX, como eu já tinha mencionado. E ele conta com suporte para até 2 SSDs de 2.5 polegadas ou 2 HDs de 3.5. E mais sobre isso aí, logo em seguida a gente fala mais. Bom, sobre a compatibilidade aqui, a gente tem algumas remarcações que a gente testou e a gente queria dar os exemplos aí a seguir para vocês aí, tá? O primeiro é sobre o slot da GPU, no caso, que conforme eu comentei, a compatibilidade do mesmo vai até 290mm, porém aqui é que se for efetuada a instalação do water cooler frontal ou os coolers na parte interna do painel frontal do gabinete, tu acaba ficando limitado a aproximadamente 275mm de comprimento máximo da placa de vídeo. Agora sim que não vai nem a tua 3090 Ti, como é que vai caber a tua 3080, 3090... Ah, sacanagem para um mini tower, né? O que tu me diz, editor? Tá tudo fora. Coloca o cabo extensor e mede por cima do gabinete. Beleza. Então, a segunda que a gente tem aqui seria sobre a gaiola de HD e SSD, tá? Sobre a gaiola aqui, a gente acredita que a mesma é funcional, mas acabou limitando aí um pouco da facilidade de uso da mesma, no sentido de upgrades futuro. Já que para te instalar o HD ou SSD, seria necessário retirar a gaiola interna, e se for instalar o HD ou SSD na parte superior ali da gaiola, tem que remover, no caso, o HD que está instalado na parte inferior. Sendo assim, a gente recomenda fazer a instalação do primeiro disco que tu vai colocar na parte superior para evitar ter que remover depois aí, né? Instala teu SSD ou o HD, o primeiro ali na parte de cima da gaiola para evitar tu ter que desparafusar um para poder parafusar o outro e voltar depois. O que facilitaria aí, no caso, seria se eles tivessem feito o uso aí daquelas gavetas, mas não é nada demais, mas só poderia ser relativamente mais fácil. Outra coisa que a gente queria aí deixar em evidência é que vale notar que embaixo da gaveta, no caso embaixo da gaiola ali, no piso do gabinete, tem espaço para ser montado mais um segundo SSD, tirando da parte de cima da gaiola. O que vale notar em termos mesmo é que nesse caso tu pode fazer a utilização se tu tiver da tua fonte tiver aqueles cabos SATA mais finos e o cabo flat de dados, né, da conexão SATA for aquele bem fininho,
consegue fazer a instalação simultânea de até 2 SSDs mais o HD, porque ele tem espaço suficiente ali, conforme a gente vai estar mostrando, para colocar 2 SSDs mais o HD juntos, tá? Sobre a instalação do Water, é a nossa terceira marcação aí, que a gente achou interessante fazer o comentário, terceira e última, que é a respeito do suporte do Water frontal, né? Que o mesmo funciona perfeitamente com Water de 240mm, porém vale lembrar que para isso é necessária a instalação dos coolers pela parte frontal do gabinete. Ali, no caso, tirando a frente do gabinete, tá? Pois como o mesmo tem que ficar mais para baixo, ali naquela baiazinha onde tem o corte, não é possível instalar o radiador e os coolers simultaneamente por dentro do gabinete. Eu, honestamente, acredito que isso não é um porém o nosso editor aí, ele acredita que como tem uma parte de metal do gabinete entre os coolers e o radiador, o mesmo pode acabar perdendo performance. Não é isso? Bom, então são essas as nossas marcações e aí vamos mais adentro da próxima ideia aí. Nós aqui da loja resolvemos então falar com o pessoal da DT3 a respeito da nossa parceria e trazer uma condição especial aí para um de vocês. A gente resolveu aí trazer uma montagem de um computador Aerolux DT3 para simbolizar a nossa parceria e repassar aí um desconto matador para quem acompanha essa nossa jornada, tá? Sendo assim, a gente montou aqui uma configuração no gabinete Trantor, usando do Ryzen R5 5600X, a placa-mãe Gigabyte B450 Aorus M, 16 GB de memória PNI XLR 8 3600 MHz, a RTX 3050 Ghost da GameArt que a gente utilizou nos vídeos anteriores, SSD de 128 GB, HD de 1 TB Western Digital, uma fonte de 650 watts da GameMax 80 Plus Bronze, o cooler de processador, o Wolf 120 da DT3 mesmo, com dois coolers CX 120 da DT3, tá? E a gente vai estar deixando aqui embaixo no vídeo, só para quem tá olhando, um cupom de R$ 1.200 de desconto nessa máquina. Opa! Pera aí, só um segundo aqui que o chefe acabou de pegar e nos chamar aqui e parece que tem uma pequena correção a ser feita. A gente decidiu pegar e tornar isso tudo um pouco mais interessante, então o código que está sendo mostrado aqui embaixo, na verdade, ele dá direito a R$ 2.200 de desconto nessa máquina. É oportunidade única ou não é, de editor aí? E agora trocou para azul. É para ficar vermelho. Bom, era só esse recado aí e segue o vídeo então. Lembrando que é uma condição única, então quem chegar primeiro vai estar ganhando, porque é a máquina que a gente está montando aqui nesse vídeo, tá? Porém, a gente vai estar com ela anunciada lá no nosso site, com o valor original dela, e só quem pegar o código aqui no nosso vídeo vai ter direito a esse desconto. E como a gente montou também, né, essa config, nada mais certo do que a gente mostrar um pouco do que ela é capaz. Então a gente vai mostrar alguns testes e voltamos em seguida.
Então, a gente aqui da loja, a gente curtiu bastante o Trantor, pelo que oferece nessa faixa de valor, e lembrando que ele é um gabinete relativamente compacto, com bastante a oferecer, né? Lógico que tem alguns detalhes do mesmo que poderiam melhorar, conforme a gente pegou e comentou, e até tipo o filtro para os coolers frontais e superior aí a gente sentiu uma falta, aquela gaiola de disco que poderia ter o suporte ao sistema de gaveta do HD ou SSD, mas a gente tem que considerar que para faixa de valor no mesmo, ele é uma opção bem atraente aí para quem quer algo compacto que não deixa a desejar a qualidade, né? A gente vai finalizando o nosso vídeo por aqui. Se vocês gostaram da oportunidade, corre lá na nossa descrição, acessa o link da loja lá que tem a configuração no site já disponível e resgata aí essa oportunidade única que vocês têm, a máquina representando a parceria Aeroluz DT3. Sem mais, eu vou ficando por aqui, mas antes disso, eu esqueci, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e também deixar aí o like, que a gente se encontra na próxima, tá? Feito? Até a próxima!